Bom dia, bom dia! Quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024. E hoje se comemora o dia do mergulhador. Swim! E por que muitas vezes a gente não consegue realizar aquilo que a gente sonha ou aquilo que a gente planeja? Por que muitas vezes a gente não consegue falar aquilo que a gente poderia ter falado? Muitas vezes a gente está com o repertório curto e a gente está com visão cansada, a gente precisa ampliar a nossa visão, precisa enxergar um pouco mais, precisa ouvir outras pessoas, precisa entender o que o mercado está fazendo, precisa tirar suas próprias conclusões e por isso você está no Morning Talks, sua fonte diária de informação e inspiração para você, só para você vencer no mundo dos negócios. E eu sou Lincoln Rocha e hoje, nessa quarta-feira, nós temos o Luiz Carlos Pereira, o LCP, fazendo a quarta geração, quarta-feira, tecnologia, quarta geração. O nosso analista de tecnologia, Luiz Carlos Pereira, vai trazer matéria legislativa, mas sobre tecnologia. Você vê como a gente precisa, acompanhar a tecnologia, as leis precisam acompanhar as tecnologias, as leis precisam acompanhar novos comportamentos gerados pela tecnologia. E vamos trazer também aqui uma matéria super interessante que parece um looping. A gente vai chegar aqui num looping, um Banco Central aqui parece estar vivendo ali uma referência circular do Excel. Você sabe o que é isso? Muitos aqui sabem. Vamos ver se a gente consegue ajudar, porque tem mais uma consulta pública em vigor do nosso querido Banco Central do Brasil. Sem mais delongas, vamos para a primeira matéria, que é do próprio Banco Central do Brasil, no Cointelegraph Brasil, grande portal sobre cripto e sobre moedas digitais e muito interessante. Cássio Gusson, do dia 13 de dezembro, Banco Central terá que decidir se Bitcoin é moeda, aponta a Associação Brasileira de Câmbio. O Banco Central do Brasil tem avançado na regulamentação do mercado de criptoativos, especialmente no que diz respeito a stablecoins. São aquelas moedas, para quem não sabe, que são estáveis atreladas a uma moeda nacional, por exemplo, o dólar. Recentemente, a instituição abriu uma consulta pública com propostas que visam integrar as atividades das prestadoras de serviços de ativos virtuais, que são as famosas VASPs, no Brasil será a PESAV, ao mercado de câmbio nacional. Entre as propostas apresentadas, destaca-se a proibição de transferências entre stablecoins, como o USDT e o USDC, para carteiras de autocustódia. Isso significa que usuários não poderiam mover esses ativos digitais para wallets pessoais, como MetaMask ou Electrum, sendo obrigadas a mantê-los em exchange ou plataformas autorizadas. Traduzindo aqui, stablecoins são aquelas moedas que estão fora dessas oscilações, por exemplo, atualmente famosíssimo o Bitcoin, que está aí batendo aí seus $100 mil, e essas moedas não têm essa oscilação, variação, apreciação ou depreciação como um câmbio, como o próprio dólar acabou de fazer também essa apreciação sobre o real. Agora, isso significa o quê? Que o Banco Central está bloqueando ou quer bloquear que carteiras de autocustódia, que são aquelas carteiras como exemplo a MetaMask, que não tem uma empresa que está regulamentada no Brasil, que faz o onboard, que faz o conhecimento do cliente, que pega a sua identidade, que pega seu CPF, essas carteiras de autocustódia não pega nada disso, você fica praticamente invisível e isso para o Banco Central gera um grande problema regulatório. E aí a matéria segue. O Banco Central propõe que operações envolvendo stablecoins sejam consideradas equivalentes às de câmbio tradicional. E aí, consequência disso, apenas instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio poderiam realizar essas transações. Claro, existe uma lei super rígida e super tradicional para o mercado de câmbio. Teve evoluções recentes, teve sim, permitindo novas figuras para fazer câmbio, mas todas precisam autorização do Banco Central. E essa medida toda tem um objetivo
claro, né, coibir práticas ilícitas como evasão de divisas e lavagem de dinheiro associada ao uso indiscriminado de stablecoins. Mais uma proposta para essa regulamentação é limitar ali um teto de transferências utilizando stablecoins e utilizando dentro de empresas reguladas para câmbio, é um teto de $100 mil por operação. Essa restrição busca controlar fluxos financeiros e garantir maior transparência nas transações cross-border, transfronteiriças. E aí, barulho no mercado, a comunidade de cripto toda gritou e até banco que opera no mercado também gritou, o que fez o Banco Central declarar que pode rever a regra conforme o resultado ou os resultados da consulta pública. E vamos para o ponto. No entanto, um dos maiores desafios do Banco Central após a publicação das consultas públicas pode ser com relação ao Bitcoin, como apontou aqui a Abracan, Associação Brasileira de Câmbio. Com o estabelecimento de regras para stablecoins, comparando elas com moedas estrangeiras e, portanto, instrumentos de câmbio, os especialistas apontam que o Banco Central deixa uma brecha com relação ao Bitcoin, que pode ser considerado como moeda estrangeira. Por quê? Devido ao seu reconhecimento como moeda de curso legal em El Salvador. Abre aspas. A questão a ser entendida é se a permissão para aceitação de Bitcoin em El Salvador a faz ser considerada uma moeda estrangeira, como o artigo 76. Entendemos que aceitar pagamento como algo não necessariamente significa que este algo é moeda. Mas isso é o Banco Central que deverá esclarecer, destacou a Abracan. E aí a Abracan aponta que a proposta da consulta pública, né, que está em vigor, que está aí 111, limita os ativos virtuais estáveis, os que podem ser utilizados em operações de câmbio e de capitais internacionais. E, portanto, outros ativos podem ficar em um limbo regulatório, abrindo uma brecha para que o Bitcoin seja usado em operações de câmbio no lugar das stablecoins que teriam alguma regulamentação mais dura. Você tem dúvidas? Aliás, você tem dúvidas que isso já acontece? Que o Bitcoin é uma moeda transfronteiriça e que pode ser comprada aqui, sacada ou realizada em outro país? Enfim, a gente está num mundo que está dando voltas regulatórias, tentando encontrar o próprio rabo. Está todo mundo querendo ter aqui uma visão regulatória e precisa ter, é óbvio, claro, mas a gente está partindo para um mundo que a hiperconexão, a hiperdigitalização, inclusive de moedas digitais que viraram ativos de alto valor, agora é um tanto quanto incontrolável. E aí, o que fazer? O que você acha que deve ser feito? Vamos ver, vamos acompanhar essa consulta pública 111, está realmente super quente e vale a pena o nosso acompanhamento aqui no Morning Talks. E Morning Talks é um conteúdo da ultratalks.com.br, vá no nosso portal, conheça, tem inúmeras entrevistas, podcasts, conteúdos maravilhosos, tá bom? Quarta-feira é dia da quarta geração e nós vamos abrir aqui com essa matéria. Portal Infomoney. Senado aprova a regulamentação da inteligência artificial. Texto vai à Câmara. O texto aprovado é um substituto do senador Eduardo Gomes, PL Tocantins, que tem como base o PL 2338 de 2023, projeto de lei apresentado por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Equipe Infomoney do dia 11 de dezembro. O Senado aprovou na noite de terça-feira, dia 10, o projeto que regulamenta a inteligência artificial no Brasil. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O texto se apresenta como um marco regulatório com regras para o desenvolvimento e o uso de sistemas de IA. Entre os dispositivos está um que prevê a proteção dos direitos dos criadores de conteúdo e obras artísticas. A votação foi conduzida pelo senador Weverton, PDT do Maranhão. E sem mais delongas, eu vou aqui, LCP, o que esse texto, o que essa lei representa para o Brasil? Qual é a representatividade, qual é a importância desse marco regulatório para o Brasil e, por que não,
exemplo para o mundo. Bom dia, Lincoln. Bom dia, amigos e amigas da Ultratox. A aprovação desse marco regulatório realmente pode ser considerado um avanço. Ele define regras e dispositivos de controle para o desenvolvimento, uso e governança de sistemas de inteligência artificial. É claro que é só a primeira etapa, uma vez que o projeto agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Mas finalmente temos um texto para ser apreciado, fruto de mais de um ano de debates. O projeto prevê a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, o CIA. Esse órgão será vinculado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e vai ter a responsabilidade de monitorar o cumprimento das normas e garantir que sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos e usados de forma ética e segura. A tramitação no Senado teve debates acirrados, como eu disse, por mais de um ano, e 14 audiências públicas. Participaram especialistas em tecnologia, representantes de empresas, membros da sociedade civil e órgãos do governo, sempre buscando um consenso entre regulação e inovação. Um dos pontos mais polêmicos envolveu a definição de quais sistemas de IA deveriam ser classificados como de alto risco. O texto final não incluiu algoritmos de redes sociais nessa categoria, atendendo a pedidos de alguns senadores oposicionistas. Os governistas defendiam uma maior fiscalização do Estado. Ficaram considerados de alto risco sistemas como os usados em diagnóstico médico, faz todo sentido, contratações de trabalho e exame de seleção em geral. Esses estão sujeitos a requisitos rigorosos, incluindo transparência e auditorias regulares. Por outro lado, são considerados de menor risco sistemas criados, por exemplo, para uma tarefa processual restrita ou para perceber desvios sobre tomada de decisão que descumpram algum determinado padrão de compliance. Bem, já as IAs generativas, como o ChatGPT, vão ter regras específicas. Antes de serem lançadas no mercado, os desenvolvedores devem avaliar que risco elas trazem aos direitos fundamentais, ao meio ambiente, à liberdade de expressão, à integridade da informação e ao processo democrático. Devem, inclusive, divulgar quando algum risco foi identificado e que solução adotaram. Outro ponto que teve uma maior dificuldade de entendimento, onde no caso foram os governistas que prevaleceram, foi a proteção dos direitos de criadores de conteúdos e obras artísticas. Enfim, foi definido que, a não ser que a IA seja usada para fins não comerciais, como em instituições de pesquisa, museus ou bibliotecas, os conteúdos protegidos por direitos autorais que forem usados para treinar as inteligências artificiais devem remunerar os titulares dos direitos. E fica proibida a reprodução, a exibição ou disseminação da obra usada. É importante salientar que o avanço dessa regulação no Brasil está em sintonia com preocupações em todo o mundo sobre os impactos da IA. A União Europeia tem liderado essas mudanças regulatórias com a Lei da Inteligência Artificial de maio desse ano. Particularmente não sou muito a favor de tanta regulação, mas a inteligência artificial pode ser extremamente perigosa se usada de forma leviana, como para invasão de privacidade, disseminação de informações falsas ou até para ataques cibernéticos. Nos Estados Unidos, a abordagem regulatória tem sido mais flexível, com foco em diretrizes voluntárias dos desenvolvedores e no incentivo à inovação. Mesmo assim, em setembro desse ano, há apenas 3 meses, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia assinaram um acordo global para a regulação da IA. O pacto procura alinhar o progresso tecnológico com a proteção de direitos humanos e valores democráticos. Bem, a próxima etapa da aprovação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, obviamente, vai ser decisiva para aprimorar e consolidar o texto, que pode até fazer do Brasil uma referência em regulação de inteligência artificial na América Latina. O desafio aí é definir dispositivos que permitam uma fiscalização eficaz sem comprometer a competitividade do setor tecnológico nacional. Esse é mais um tema que vamos ficar de olho e trazer para cá os pontos que forem mais relevantes. Agradeço por nos ouvirem e até a próxima, pessoal.
Muito obrigado, Luiz Carlos Pereira, você sempre professor didático com visão muito além do nosso alcance. Muito obrigado por nos dar essa explicação e essa aula. Até a quarta que vem. E muito obrigado pela sua presença. Realize, conquiste e compartilhe. Se você gostou desse conteúdo, eu te agradeço e peço que você compartilhe, que você comente. Já deixou seu like? Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, dá um dislike. Não importa, o importa é a sua interação, porque isso muito nos ajuda, isso nos melhora a cada dia e, por que não também, leva isso aqui para mais gente que pode gostar. Um dia glorioso, uma quarta-feira com muita inspiração e... Tchau!